Eu sou o Sebrae e você pode me ver em cada empreendedor brasileiro, porque eu sou um, mas represento vários. Eu sou a força que impulsiona os empreendedores e os faz chegar mais longe. Eu sou o apoio para os pequenos negócios. Você pode me ouvir em várias vozes que contam histórias de grandes realizações, superações e conquistas. Eu sou o Sebrae, de quem é Sebrae. Eu sou capaz de grandes feitos, de grandes números, mas também de pequenos gestos, que mudam muito mais que realidades. Mudam vidas. Porque é isso que me move. E é isso que me faz ser pelo Brasil. Fazer com as mãos, criar com a alma, trabalhar e viver com arte. Participe do Festival Nordestino de Economia Criativa. Evento online de 28 a 30 de setembro com uma programação imperdível. Vivencie uma fascinante experiência virtual do Cariri cearense e entenda os desafios de criar, produzir e vender no mundo digital. Acesse festivaleconomiacriativa.com.br. Realização Sebrae. Boa tarde. Boa tarde a todas e todas. Com grande satisfação que a gente inicia esse momento de discussão, de reflexão sobre a indústria criativa, que usa a criatividade, habilidades de grupos, indivíduos, como insumos para os seus negócios. E, ao falar de criatividade, é muito importante desdobrar para a cultura, né? E a cultura é como uma lente pela qual nós vemos o mundo. Então, o que seria a cultura? São as nossas crenças, nossos valores, nossos comportamentos. E traduzir esses valores, esses comportamentos em um produto ou serviço é o nosso grande desafio. E sabemos da importância do uso, né, dessa identidade cultural para alavancar e estimular os negócios. Diante disso, eu queria fazer uma pergunta para o Eduardo e gostaria de saber quais são os estímulos, os desafios para que setores criativos introduzam a cultura nos seus negócios. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Ana. Um prazer estar com vocês. Antes de mais nada, quero agradecer ao Sebrae Ceará e ao Sebrae, a base, que são os Sebraes do Nordeste, o convite de participar desse evento, que muita satisfação me dá. O Cariri é uma região que eu conheço bastante, tenho profunda admiração, respeito pela sua cultura e acredito que seja uma terra fértil para essas ideias. Com relação a essa pergunta que você me faz, dos vínculos que existem da economia criativa com a cultura, a minha primeira abordagem é o seguinte: eles são indissociáveis. Na medida que o processo criativo ele se baseia principalmente em duas coisas fundamentais. Eu, como designer e como artista, posso dizer isso com uma certa segurança. Em primeiro lugar, é a nossa autoestima. Se você tem uma autoestima baixa, você nunca vai ser um criador. Você precisa de acreditar em você, na sua capacidade, no seu talento e na sua capacidade inventiva. E tudo isso está muito ligado à sua cultura, ao seu universo de símbolos, de códigos, de experiências, de vivências, pelas quais você se torna uma pessoa singular e única no mundo. E é exatamente essa singularidade que faz hoje a grande diferença no mundo globalizado. Nós temos que mostrar o que somos, nós temos que mostrar as nossas diferenças, porque está mais do que provado, nenhum produto ou serviço pode competir na base do preço, e sim nessa diferenciação qualitativa. E o melhor exemplo para isso talvez seja o artesanato. O artesanato é aquela atividade, dentro das inúmeras atividades que compõem esse universo da economia criativa, é aquela que mais vínculos tem com a sua cultura, com a sua raiz, com a sua origem, porque ela é que faz essa grande diferença. Então, no dia de hoje, eu pensei em abordar
esse tema do artesanato, da arte popular, da xilogravura, e todos esses elementos que compõem esse rico universo cultural brasileiro, nordestino, em especial do Cariri, em 2 momentos. No primeiro momento, fazendo uma reflexão direcionada mais aos gestores, aos técnicos que trabalham com artesanato. E, no segundo momento, aos artesãos, que eles sim são, digamos, o sujeito da nossa preocupação. Exatamente por não saber qual que é o público que assiste a essa reunião, a esse bate-papo, é que fiz essa divisão em 2 momentos. Mas acredito que a informação serve para os dois. Tanto as informações para os gestores, creio que seja relevante para os artesãos, que podem perceber o universo de possibilidades que existem diante deles, e para os gestores, essas reflexões que eu levo aos artesãos, que parecem que são também elementos hoje que poderiam orientar uma ação coordenada e uma tomada de iniciativa nesse campo. Pois bem, os slides, eu preparei alguns slides, mais como aide-mémoire, que nos ajuda a pensar e a gravar um pouco, nós vamos fazendo. Então, o próximo, por gentileza, só para poder me situar nesse campo. Eu tenho uma experiência nessa área do artesanato que remonta aí já umas 3 ou 4 décadas. Fui responsável pela criação do Prêmio Top 100 do Artesanato Brasileiro, que durante 10 anos foi um grande elemento de diferenciação do artesanato no Brasil e uma grande referência para toda a América Latina. Tivemos 4 edições do Prêmio Top 100 e espero que a 5ª edição ela possa vir novamente. Participei também como coautor do termo de referência do artesanato brasileiro usado pelo SEBRAE e do projeto Memória do Artesanato Brasileiro, que deve ter sido a primeira documentação virtual desse imenso acervo de referências que nós temos. Colaborei também com a criação dos programas estaduais de artesanato em vários estados brasileiros e, através da Unesco, fui convidado para ser jurado nos Prêmios de Excelência para a América Latina e Caribe, na cidade de Salvador, Havana, Montevidéu, Santiago e Lima. E, atualmente, eu sou vocal no Conselho Mundial de Artesanato para a América Latina. Então, digamos, essas seriam as referências nas quais eu me baseio para poder fazer as reflexões que hora trago para vocês. O próximo, por favor. A primeira coisa que eu gostaria de conversar é sobre essa confusão semântica que existe no campo do artesanato e da arte popular. O problema é que, por falta de definições muito claras, as pessoas colocam no mesmo cesto, no meio balaio, coisas que são bastante diferentes entre si. Diferentes não só na sua gênese, mas principalmente na forma de resposta que a sociedade deve dar, a sociedade articulada, evidentemente, as instituições que trabalham com a promoção dessa cultura popular, com caminhos diferentes, porque se você vai trabalhar com a indústria do souvenir, é diferente que você vai trabalhar com a indústria da arte, com o artesanato digamos, de mais tradição popular. Então, é preciso um pouco diferenciar essas coisas. E, pensando isso, eu fiz o seguinte gráfico. O próximo. Antes do gráfico, eu queria só mencionar uma coisa também. Muitas vezes, diante do indivíduo, eu me pergunto qual que é o seu compromisso. E esse compromisso talvez defina o sujeito. Por exemplo, eu vejo a grande diferença que existe entre o artista popular e o artesão é o seu compromisso. O compromisso do artista, qualquer que seja, ele ou deveria ser, antes de tudo, compromisso consigo mesmo. O verdadeiro artista não tem que fazer concessões a ninguém. Ele não tem que fazer nada para agradar ninguém. Ele tem que fazer as coisas que ele acredita, que ele bota fé, que ele gosta, esquecendo que existe um mercado que o pressiona. Esse é o verdadeiro artista. Já o artesão, a preocupação dele não é criar, a maioria, que eu digo, não todos, a preocupação deles não é criar algo novo, mas é fazer aquilo que sabe cada vez melhor. Para quê? Para poder vender e, com esse dinheiro, ter acesso a bens e serviços do qual ele está sendo privado, ele e sua família. Então, quando eu vejo que a pessoa tem um comportamento ambíguo, sou artista ou sou artesão, eu pergunto, mas você está trabalhando nesse momento para quem? É para você? Então, nesse momento, você está sendo artista. Você está trabalhando para a sua família? Então, nesse momento, você está sendo artesão. Pode ser uma forma um pouco simples
de classificar as coisas, mas para mim tem funcionado de modo bastante satisfatório. Uma outra forma é o gráfico que eu fiz alguns anos atrás, próximo, e que serve de exemplo. Peguei 2 vetores simplesmente, valor cultural e escala de produção. E nesses 2 vetores eu coloquei, então, todo aquele conjunto de formas de fazer que poderiam caber dentro daquele balaio, que vai da arte popular até o artesanato em grande escala, também chamado de industrianato. Ou seja, se nós temos no primeiro cantinho lá de cima a arte popular, porque ela tem um valor cultural muito grande, mas ela tem uma escala de produção quase que zero. São peças únicas, não existem 2 peças iguais. E assim nós vamos descendo. Eu tenho o artesanato conceitual, é aquele que é feito por artistas, normalmente pessoas com alguma formação estética, com alguma formação artística. Nós temos o artesanato de referência cultural, aquele que se volta para suas origens, que reproduz artefatos, que reproduz formas de fazer dentro de uma nova realidade, dentro de um novo contexto. Temos produtos típicos que não são artesanato, mas com eles convivem cotidianamente, que poderiam ser considerados como tal. Temos as manualidades, temos que são aqueles trabalhos feitos à mão, que não exigem um processo criativo por detrás, que é apenas uma habilidade que se desenvolve com o tempo. Temos o artesanato utilitário ou semi-industrial, muito típico do Nordeste, que vai, por exemplo, os calçados, as ferramentas, os utensílios. E temos o artesanato em grande escala, muitas vezes também de ordem religiosa, de fundo religioso. Ou seja, dentro desse imenso universo de referências é que eu vou definir qual é o meu tipo de intervenção, porque para cada quadradinho desse existe um tipo de intervenção recomendável e mais, digamos, mais adequada. No caso do design, próximo, por exemplo, quanto mais eu subo essa coluna, menos intervenção do design deveria existir. Na arte popular e no artesanato conceitual não deve haver intervenção nenhuma. Nós não podemos intervir no trabalho de um artista. Ele deve fazer aquilo que lhe ocorre, com o mínimo de intervenção, com o mínimo de sugestões possíveis. Mas, na medida que eu vou descendo isso, aí o design passa a ser cada vez mais importante, porque ele é capaz de trazer esse novo olhar do mercado, é capaz de resgatar elementos da identidade que estavam sendo esquecidos. Ou seja, essa forma de definir as coisas me parece que ajuda muito nos processos de trabalhar o setor artesanato. A próxima. Tem 3 desafios que eu gostaria de lançar para os gestores. O primeiro deles é o seguinte: os laboratórios de inovação cultural, que são núcleos de criação. Os laboratórios de inovação surgiram na década de 80 no Brasil e depois foram se expandindo. Na década de 90, nós levamos essa experiência para a Colômbia, criando o primeiro laboratório de design para o artesanato, na cidade de Armênia. Depois criamos outro na cidade de Pasto, depois em Bogotá, depois em Cartagena. E, resumindo, hoje são 32 laboratórios de design e inovação para o artesanato na Colômbia, que respondem pelo salto qualitativo que esse artesanato deu nos últimos 10 ou 20 anos. É uma experiência exitosa, por quê? Porque ela acompanha o processo de criação e de produção e de comercialização na sua totalidade. E ela não interfere apenas no primeiro momento, que tem sido uma constante. Os designers se aproximam dos artesãos, fazem uma oficina criativa, desenvolvem um produto e depois vão embora. E aí o problema que começa, porque na hora de produzir as coisas são obrigadas a mudar às vezes por uma questão técnica, por uma questão de materiais, por uma questão de escala, e os designers não estando presentes, esse processo começa a dar errado. Então, o laboratório é uma forma de dar uma assistência permanente e constante a esses núcleos artesanais. Eu diria que é um investimento pequeno para o tamanho da responsabilidade e da resposta que eles são capazes de aportar. Um segundo desafio é que nós temos que ter um núcleo de inteligência que tenha informações atuais, precisas e confiáveis sobre esse universo que está sendo trabalhado. O artesanato no Brasil, ele vive de mentiras, ele vive de falsas informações. A mais grave delas que vem sido repetidas ad nauseam, é que nós temos no Brasil 8,5 milhões de artesãos.
De onde surgiu esse número absurdo? De onde surgiu essa história? É muito simples. Quando o programa do artesanato brasileiro saiu da esfera do bem-estar social e foi para o Ministério da Indústria, Comércio e Turismo, ele precisava de se justificar enquanto importância econômica. Então, inventaram esse número. Inventaram que no Brasil existem 8,5 milhões de artesãos que respondem por 2% do PIB. Ora, são números que não têm a menor cotejamento com a realidade. Então, é preciso a gente realmente começar a estudar esse campo, ver a oferta e demanda, ver as oportunidades e ter uma informação que nos permita tomar decisões. E o terceiro desafio seria uma dessas cidades do Cariri se inscrever no próximo ano no edital da Unesco para tornar-se também uma cidade criativa da Unesco no artesanato. Hoje, privilégio esse que apenas João Pessoa tem em todo o Brasil. E qual a importância disso? É abrir as portas do artesanato para o mundo, abrir um canal de comercialização, de diálogo, de cooperação e de intercâmbio com 250 cidades do planeta. Próximo. Aqui apenas para ilustrar a importância que tem esses laboratórios. E vocês têm um link aí embaixo, artesaniasdecolombia.com.co. Vocês poderão entrar e ter uma ideia mais precisa da importância do que vem sendo realizado por esses laboratórios na Colômbia. É um desafio que eu acho que o Brasil poderia correr atrás. Próximo. Com relação ao observatório, esse é um projeto que está sendo analisado pelo Sebrae Nacional, que espero que tenha sucesso. A ideia é exatamente essa, é ter um núcleo de inteligência, uma plataforma online de livre acesso e gratuito, que possa mapear e compartilhar dados e informações referentes ao segmento do artesanato, da arte popular e da xilogravura, envolvendo aí produção, comercialização, capacitação, pesquisa, difusão, enfim, todos os atores envolvidos nesse processo, servindo de apoio aos processos de tomada de decisão. Próximo. Essa é um pouco a estrutura que nós pensamos, seria uma série de objetivos, né, complementares, que vamos passar rapidamente, não é o caso de se ater a isso. Vamos ao próximo. E com relação à rede, essa rede mundial de cidades criativas, ela começou em 2004 por iniciativa da Unesco, que percebeu que a cooperação entre cidades era muito mais eficaz e muito mais eficiente do que entre países. Entre países, você tem toda uma burocracia que envolve, toda uma diplomacia, você tem interesses ideológicos por trás que nem sempre facilitam. Já quando você faz uma aproximação entre cidades, você está fazendo uma aproximação entre indivíduos, entre pessoas. Então, a Unesco começou essa rede de modo modesto em 2008, apenas com 9 cidades, e a cada 2 anos ela foi criando editais, e esse número foi crescendo quase exponencialmente, e na última edição participam hoje, que foi em 2019, entraram mais 60 e poucas cidades, fazendo um total hoje de 246 cidades. A próxima edição será o ano que vem, 2021, e em cada edição apenas 2 cidades por país participam. E acho que é importante o Nordeste, que tem inúmeras cidades que poderiam se habilitar, a participar desse processo. O próximo. Hoje, no Brasil, nós temos apenas 10. Belém, Floripa, Belo Horizonte e Paraty, na gastronomia, Santos no cinema, Santos no cinema, Salvador na música, Fortaleza, Brasília e Curitiba no design e João Pessoa no artesanato. Nessa última edição, 18 cidades brasileiras se inscreveram, e delas apenas 2 do Nordeste, o que me parece algo que poderia ser melhorado no próximo ano. O próximo. Bom, nessa segunda parte agora, eu queria falar um pouco mais para os artesãos, que são, na verdade, o objetivo maior das minhas preocupações. As 2 primeiras recomendações que eu faço é o seguinte: em primeiro lugar, defina seu cliente. Identifique onde está a demanda. Essa história de a gente produzir uma coisa apenas porque gosta dela, apenas porque acha ela bonita, acha interessante,
é muito bonito, é pueril e romântico, mas não funciona. A gente tem que ir atrás do mercado. Como diria o Milton Nascimento, a gente tem que ir onde o povo está, perguntar a eles o que eles querem, procurar identificar. E nós temos inúmeras oportunidades de fazer isso, porque a cada período do ano existem demandas diferentes. Eu me lembro quando estive trabalhando em Fortaleza, que nós fizemos uma pesquisa com os turistas que desembarcavam na cidade, percebemos que em cada mês do ano havia uma demanda diferente, porque eram públicos diferentes. Janeiro eram famílias com crianças, fevereiro famílias sem crianças, março eram casais que estavam começando, enfim, a vida agora. A cada mês era assim, abril era outro público, junho era o pessoal do sul que subia, agosto era o turista europeu, setembro era o turista europeu que trabalhou nas férias deles e que agora saía. E cada um desses grupos demandava artigos diferentes, produtos diferentes. Então, adaptar essa demanda, essa oferta demanda, me parece o primeiro passo. Segundo, outro slide. E a segunda coisa é identifique a oferta. Quem é que está fazendo aquilo que vem de encontro que os turistas querem? Quais são os seus concorrentes? Quais são as pessoas que estão fazendo produtos que, na verdade, ocupam a mesma raia que a sua? Porque, na verdade, as fraquezas dessas pessoas são suas oportunidades. E as suas deficiências são as suas ameaças. Então, procure entender isso. Lembrando sempre que a cultura é o nosso maior e inalienável patrimônio. É nele que a gente tem que se inspirar. É a partir dela que a gente tem que criar esses novos produtos. Seguinte. Quando nós pensamos na criação do Top 100 há 10 anos atrás, nós imaginamos que esse prêmio serviria como uma forma de orientar os demais artesãos a trilharem o caminho do sucesso. Então, começamos a perceber, através de pesquisas que foram feitas, que alguns critérios são elementos realmente de diferenciação. Então, listamos esses 11 critérios. A inovação, a qualidade, o vínculo cultural, a apresentação do produto, a segurança, o respeito ambiental, a organização da produção, o preço, o processo de comercialização, a responsabilidade social do artesão e sua visão de futuro. Nesse link que está embaixo, vocês poderão ter acesso a essa cartilha do artesanato competitivo que traz tudo isso em detalhes. Mas eu vou rapidamente passar em revista esses 11 pontos para que vocês tenham uma aproximação maior, uma ideia maior dessas condições que se apresentam. Próximo. Inovação. Inovação trata-se, na verdade, de você fazer chegar à sua invenção aquilo que é novo no mercado. A inovação só existe quando a sua criação ela é comercializada, ela é comprada, ela é adquirida ou ela é usada. Portanto, desenvolva um produto que emocione as pessoas, que as cative, que as emocione, que seja memória, que conte histórias. Um produto não é mais uma coisa inerte. A gente, quando compra o artesanato, a gente está comprando parte de uma cultura. A gente está comprando a lembrança de um momento vivido. E isso é muito importante. Pense nisso como a forma de criar algo inovador. Segunda coisa, aumente o ciclo de vida dos produtos com mudanças incrementais. Michael Porter, que é um grande pensador das teorias de competitividade, dizia o seguinte: você tem que ter um produto vaca leiteira. É aquele que garante a entrada segura de recursos, de dinheiro para você. Mas todo produto tem um ciclo de vida. Um dia ele morre. Então, você tem que buscar produtos que sejam produtos estrelas. Você tem que estar sempre tentando lançar alguma coisa nova para ver se ele cola e se vira depois vaca leiteira. Porque a vaca leiteira, quando deixa de dar leite, ela vira produto cachorro. Ou seja, só come e te agrada, mas não traz nenhum benefício financeiro maior. Outra coisa, explore o conceito de coleções. Nunca pense num produto como algo isolado. Ele deve ser parte de uma família, com os mesmos elementos gráficos e formais ou funcionais. Você pode criar tamanhos diferentes, cores diferentes, padrões diferentes e criar coleções para cada temporada. E, por último, tente profissionalizar o processo criativo. Ou seja, convidem pessoas para trabalhar com vocês que tenham o domínio desse processo, que tenham essa habilidade de criar coisas novas, que não é uma coisa trivial.
criar um produto novo requer realmente um conjunto de experiências, de conhecimentos, de visões de mercado que os designers, hoje em dia, são capazes de aportar. Próximo. Um grande exemplo de uma pessoa que tem usado de forma exponencial o conceito de inovação, eu acho que é o Expedito Celero. Se nós observarmos sua trajetória, a gente vai perceber que, num determinado momento da sua vida, aí pelos anos, final dos anos 80, princípio dos anos 90, ele começou a experimentar fazer coisas diferentes, porque ele mesmo dizia, os vaqueiros foram se acabando, o pessoal trocou o cavalo pela motocicleta, trocou o carro de boi pelo carrinho pequeno, e as coisas foram mudando, quer dizer, a própria atividade do vaqueiro, para a qual ele trabalhava, foi desaparecendo. Então ele começou a usar a sua habilidade, o seu conhecimento de materiais e processos, e a sua capacidade criativa para fazer produtos que são consumidos por qualquer pessoa. Me lembro que um designer colombiano, Manuel Ernesto, que convidamos ele a vir ao Brasil para trabalhar com os artesãos, foi um dos primeiros a trabalhar com o Expedito Celero e mostrando para eles a capacidade que haveria no simples trocar de cores, né, no simples uso de elementos, digamos, mais fortes do ponto de vista pictórico para fazer essa diferença no que o Expedito fazia. Tem um trabalho, um vídeo lindo que eu vi há pouco tempo atrás, chamado As Sandálias de Lampião. Coloquei o link aqui abaixo para vocês, acho que vale a pena. É um vídeo de uns 30 minutos, mas que conta um pouco a história do Expedito Celero e mostra essa capacidade de diversificação que ele conseguiu. O próximo. O segredo do critério é a qualidade. Qualidade é uma coisa que é difícil dizer o que é qualidade no artesanato, porque ela não é, ela é difícil mensuração. Mas a qualidade, eu diria que é um produto que consegue envelhecer com dignidade, consegue envelhecer com o tempo, consegue cumprir aquilo que ele se compromete, dando prazer a quem usa. E quando eu digo para o artesão, qual que é a forma de você ter um produto de qualidade? Sempre pensando que o próximo vai ser melhor do que o anterior. Sempre pensando que se você faz 100 produtos iguais, o 100º tem que ser melhor do que o primeiro. Porque a cada um que você faz, você vai aprimorando a sua forma de fazer, vai aprimorando a sua técnica. E uma outra coisa que eu desenvolvi com o tempo, uma etiqueta com a cara do artesão. Quando o sujeito coloca uma etiqueta com a sua cara no produto, ele passa a ser o maior elemento de controle de qualidade, porque ninguém vai querer ter a sua cara num produto mal feito, num produto sujo, num produto mal acabado. Então, são pequenos detalhes que mudam a própria percepção do artesão com relação à qualidade. Terceiro. Próximo. Essa coisa de no coração que vivem os sonhos. Eu acho que aí também é uma grande elemento de reflexão. A gente tem que fazer aquilo que gosta. Se você não acredita naquilo que está fazendo, dificilmente você vai ter sucesso. Próximo. Vínculo cultural. É talvez o elemento mais importante desses 11 pontos. Porque o artesanato, sem esse vínculo cultural, seja com o entorno, seja com a pessoa que o cria, ele perde a sua importância. Recentemente, eu entrei numa loja de artesanato, aqui, brasileira, que vendia produtos brasileiros e dei de cara com um elefante e com uma girafa. Por melhor que fosse a técnica daquele produto, não faz sentido. Isso são elementos estranhos ao nosso contexto, à nossa cultura. Então, não faz sentido. Nós temos um imenso manancial de referências. Nós temos, sei lá, uma biodiversidade extraordinária. Por que não olhar para dentro de si, em vez de ficar tentando reproduzir elementos exógenos à nossa cultura? Um outro dado interessante é o seguinte. Antigamente, quando as pessoas viajavam, elas fotografavam. A forma delas manterem as lembranças mais caras da sua viagem era através da imagem, era através da fotografia. Só que isso se banalizou. Hoje, qualquer celular é uma tremenda máquina fotográfica. E a gente tira milhares de fotos que nunca vão ser vistas outra vez, que vão ficar arquivadas no disco duro, no nosso computador, no nosso celular, e dificilmente a gente vai voltar àquilo. Ou seja, quando você viaja e você quer levar para casa
uma coisa que seja testemunho daquele momento, o artesanato passou a representar isso. É uma coisa tangível, é um elemento que vai estar ao alcance da sua mão e dos seus olhos. E toda vez que você olhar para aquilo, você vai se lembrar daquele lugar que você visitou. Apenas um pequeno exemplo disso, como é que os ímãs de geladeira ganharam destaque e ganharam relevância? Porque eles são um testemunho dos lugares onde você esteve. E quando você prega ele na geladeira, cada vez que você pega na porta e abre, você lembra daquele passeio, você lembra daquele momento. Ou seja, esses pequenos produtos, e os grandes também, tomaram lugar da imagem como elemento de uma memória emocional. A segunda coisa que eu acho importante dizer com relação ao vínculo cultural é tornar visível aquilo que para muitos é invisível. Coisas que de tão vistas já não são mais percebidas, coisas de tão tocadas não são mais sentidas. A gente tem que buscar revelar isso. Trazer esse grande manancial de referências que nós temos de dentro para fora. Também pensar o seguinte, trabalhar com recursos locais, em vez de buscar materiais que vêm de longe, que custam caro, trabalhar com materiais e serviços locais. É uma forma de você também trazer a cultura para o seu produto. E, por último, crie um atestado de qualidade, uma espécie de certidão de origem, uma etiqueta que diga onde esse produto foi feito, por quem foi feito, qual que é a origem dele e qual que é a característica que ele tem. Quando você compra artesanato, você quer essa referência, você precisa dela, e talvez isso acabe justificando o preço que você pague. Outro slide. Um grande exemplo de uma pessoa que usa essa questão da cultura como o seu grande repertório de inspiração e de criação é essa marca mexicana chamada Pineda Covalin. É uma marca que existe já há uns 15 anos e começou tomando como referência os elementos da fauna local, da flora local. As borboletas monarca, que são típicas do México, porque elas migram do norte da América para o México em quantidades imensas, ocupam territórios vastíssimos, ela tomou a asa dessa borboleta como uma referência iconográfica e, com isso, criou padronagens maravilhosas. E esses lenços, essas bufandas, como eles chamam, que no princípio eram só isso, elas foram diversificando, o próximo, e hoje Pineda Covalin tem centenas de produtos, no próximo slide, por favor, centenas de produtos que vão desde acessórios, roupa masculina, roupa feminina, produtos de toda a ordem, e mais de 100 lojas de todo o Brasil. São considerados hoje embaixadores culturais do México. Enfim, há pessoas que talvez torçam o nariz dizendo que existe um uso excessivo e abusivo da iconografia mexicana, sem o retorno às comunidades que a geraram, mas isso aí acho que são, digamos, o choro dos perdedores, porque eu acho que a grande contribuição que eles dão, com o tempo, já foi sendo corrigida e me parece hoje uma marca que é uma referência mundial de respeito à cultura e de uso adequado dessa simbologia. Outra. Embalagem. Os artesãos, a maioria não, uma grande parte, durante anos se esqueceu da embalagem. Fazia um produto lindo e depois embrulhava num papel de jornal ou num saco de plástico. Peraí, gente, sabe? A gente tem que dar ao produto a roupa que ele merece. A embalagem parte disso. Ela, além de preservar, além de cuidar do produto, ela também é uma referência de tempo e lugar. Ela deveria contar também uma história. A gente deveria cultivar e valorizar até uma marca própria. Por que não? Por que não ter uma marca sua que diferencie dos demais artesãos? Então, são aspectos que me parecem fundamentais numa embalagem. Um exemplo disso é um projeto que nós fizemos do Maranhão Próximo, há alguns anos atrás, chamado Saberes e Sabores. A embalagem, que era uma espécie de uma caixinha que você podia colocar essa cerâmica, inclusive despachar pelo correio, vinha com etiqueta de contextualização cultural, vinha com etiqueta com a cara do artesão e contando sua história, vinha a receita do prato para qual aquela cerâmica foi pensada. Ou seja, é mais do que uma embalagem que protege do transporte.
é parte de uma história que está sendo contada, é parte de uma história que tem que ser valorizada e que tem que ser entendida. O próximo. Segurança. Tem muita gente que não leva muito a sério a questão da segurança. O uso de equipamentos de proteção individual, principalmente para as mãos e para os olhos, é absolutamente fundamental. São duas coisas insubstituíveis para qualquer pessoa e muito mais para o artesão. Já vi inúmeros casos de pessoas com dedo decepado, com acidentes de trabalho que poderiam ter sido evitados com um pouco mais de segurança no uso dos maquinários, por mais simples que sejam. Outra questão importante, a ventilação, a iluminação e a climatização adequada nos ambientes de trabalho ajudam na eficiência, melhoram o desempenho das pessoas, melhoram a qualidade final do produto. Então, é um item que deve ser levado em consideração. Outro, pense verde, que é outra dos critérios do Top 100 e que eu acho que hoje, mais do que nunca, são importantes. A primeira coisa é o seguinte: nunca consuma hoje sem repor aquilo que pode faltar amanhã. Pense na origem da sua matéria-prima. Pense na forma de ter um manuseio adequado disso. Uma forma de plantar aquilo que você está colhendo. E dê preferência por elementos naturais, matérias-primas recicladas, descartes industriais, madeiras certificadas, madeiras de demolição. Tem inúmeros exemplos que eu gostaria de trazer para vocês. Nosso tempo é curto, eu vou usar apenas 2. O próximo. Laila Sef, uma amiga minha, artista plástica. Quando ela fez 50 anos de idade, ela resolveu mudar de vida. Largou tudo em Belo Horizonte, vendeu seu ateliê, vendeu sua casa e foi morar em Trancoso, na Bahia. Alugou uma lojinha no Quadrado e deu o nome de Cheia de Graça. E começou a fazer um artesanato através do lixo que ela encontrava na praia. Então, ela começou com esse carrinho, e uma pessoa que ela conheceu que recolhia o lixo, e com as garrafas PET que as pessoas deixavam, com os plásticos que eram jogados, ela começou a produzir um artesanato que é um espetáculo. Próximo. Ela faz, por exemplo, essas luminárias com garrafa PET, que são vendidas em sua loja, que eu acho que são um luxo. São originais, são inteligentes, são criativas, e é um custo ambiental maravilhoso, porque nesses 10 ou 15 anos que Laila vive em Trancoso, eu não me lembro a quantidade, mas eu acho que é 100 mil garrafas. É um número absurdo de coisas que ela conseguiu reaproveitar. Próximo. Aqui alguns exemplos das luminárias que Laila desenvolve com essas garrafas PET. Acho que realmente é um trabalho de encher os olhos. Um outro exemplo mais próximo de mim é Mayres Emile, uma pessoense que mora a Pipa, próximo slide, e ela usando têxteis descartados pelas fábricas de confecções, retalho de pano, ela consegue criar um artesanato extraordinário. Começou com colares como esse, que ela foi tecendo e trançando entre eles, e isso começou a ter uma demanda muito grande. Ela hoje exporta para o Catar, exporta para o México, exporta para o Chile, para vários países, vende tudo que produz. E nesse momento de pandemia, quando as pessoas começaram a deixar de usar, comprar coisas, acessórios, porque não saíam de casa, nesse momento de pandemia as pessoas deixaram de comprar roupa, sapato, brinco, colar. Para quê? Vou mostrar para quem? Vou aonde? Então ela teve uma ideia brilhante de começar a fazer colares para as casas, a fazer esse mesmo tipo de trabalho, só que em grandes dimensões. Ao invés de enfeitar um pescoço, enfeita uma parede, porque as pessoas dentro de casa começaram a se preocupar mais com seu espaço, mais com seu ambiente. Então, Mayres, para mim, é um exemplo de pessoa que se reinventa dentro da própria crise. Outro. Organização da produção é outra coisa importantíssima. Uma produção limpa, sem desperdício, e, sobretudo, uma produção que tenha o trabalho dividido em função das habilidades das pessoas. Isso gera trabalho e oportunidade para muita gente que está começando, onde o aprendiz vai apenas começar a fazer as etapas mais simples do processo.
deixando para o artesão o acabamento final. Isso é importante porque diminui o tempo gasto pelo aquele mais capaz numa atividade mais nobre do que ficar simplesmente amassando barro ou limpando matéria-prima ou preparando matéria-prima que poderia ser feita por uma pessoa com menor qualificação. E outra coisa, quando você organiza a produção, você vai perceber que a cada atividade um tempo é atribuído a ela. E se você tem o valor do seu tempo, fica mais fácil no final ter o preço final do produto. Outra. Preço adequado. Esse é outro ponto interessante. No meu blog tem um artigo meu que chama-se Como Definir um Preço de um Produto, onde eu faço lá uma receita, digamos, elementar. Tem aqui o link embaixo. Das 250 posts que tem lá, esse talvez seja o mais lido. E, basicamente, o que eu coloco é o seguinte: é uma conta muito simples. O preço de um produto parte, basicamente, do valor que você atribui ao seu tempo. Então, o que você pode vender? Você pode vender o seu tempo. O seu tempo é a soma da sua experiência, da sua habilidade, da sua vivência. E isso tem que ter um valor. Então, quanto mais tempo você gasta fazendo um produto, mais caro ele vai custar, né? Existe uma formulazinha lá que costuma funcionar. E eu digo isso por quê? Porque hoje em dia não tentem competir no preço. Competir no preço, querendo fazer uma coisa mais barata do que o outro, é canibalizar o mercado e é um caminho sem volta. E mais do que isso, é impossível competir com o artesanato que vem dos países asiáticos. Eles têm um preço imbatível, porque a escala de produção deles é gigantesca. Então, o que nós temos que fazer é ter um preço justo, fruto da nossa diversidade, da nossa cultura e da nossa singularidade. Outro. Promoção e comercialização. As coisas mudaram muito, sobretudo depois dessa pandemia. Nós descobrimos o poder das mídias sociais. Hoje, quase todos os artesãos qualificados, quase todas as unidades de produção boas estão presentes no Instagram. Vocês podem fazer essa pesquisa. E é lá que você vai ter acesso a um repertório de informações, ao portfólio dos artesãos e podendo, inclusive, entrar em contato direto com eles. Outra coisa que surgiu foram as feiras virtuais. O Sebrae Paraíba fez, agora em abril, uma feira internacional virtual, que foi um sucesso. Nunca antes tinha se feito isso. As pessoas tinham aquela impressão de que se você não está vendo, não está tocando no produto artesanal, fica difícil comprar. Mas não, isso funcionou super bem. Eu mesmo fui um dos que comprei uma luminária linda nessa feira, porque a foto me era suficiente, né? E, por último, vamos pensar o seguinte: a gente tem que sair dessa posição cômoda de achar que as pessoas têm que vir até a gente, têm que vir até a nossa casa, até a nossa loja. Você é que tem que ir atrás delas. Você é que tem que procurar fazer com que o seu produto seja conhecido. Então, aprenda a fazer isso, né? Uma boa foto, uma foto feita com qualidade, que mostre o produto e não o seu entorno, que traga referências sobre o ambiente onde ele é produzido, que fale de você, de sua história. Tudo isso agrega valor ao produto. E essas são novas formas de comercialização e de promoção que vieram para ficar. É claro que as feiras presenciais vão voltar a existir. É claro que as lojas vão reabrir. Mas eu acho que o espaço conquistado pelo comércio eletrônico, ele é um espaço que não tem volta. Próximo. Responsabilidade social é outro item que conta bastante. Sobretudo, contava bastante para a gente quando a gente fazia essa análise dos produtos concorrentes ao top 100. Por quê? Porque um bom artesão não é aquele que guarda para si a sua experiência e sua informação. O bom artesão é aquele que multiplica esse conhecimento, que forma outros artesãos, que percebe que ele cresce quando a sua comunidade cresce junto com ele, né? E a gente tem vários exemplos disso. No Brasil, a Oficina de Agosto, por exemplo. A Oficina de Agosto surgiu naquela cidade de Bichinho, que fica do lado de Tiradentes, e a partir de um paulista que foi morar lá, de um artista, que contratou algumas pessoas da região para produzir as coisas que ele pensava, e hoje a cidade é um polo de produção artesanal,
de pessoas que saíram da oficina de agosto, que aprenderam o ofício, que abriram seus próprios negócios. Ou seja, ele criou, com o seu trabalho, não só uma unidade de produção de êxito tremendo, ele criou uma comunidade que vive da sua capacidade inventiva e criativa, que é a cidade de Bichinho. Outro exemplo disso, um pouco mais longe, fui buscar no México, por gentileza, o próximo slide, Jacobo e Maria de Los Angeles. É tanta coisa que eu coloquei apenas a imagem da página deles na internet, da página que vocês vão poder acessar através desse link. Jacobo e Maria de Los Angeles têm um ateliê na cidade de Oaxaca que hoje empregam 200 pessoas. Tem uma escola para aprendizes com 75 meninos que aprenderam esse ofício que eles fazem. Com essa qualidade de trabalho, é um produto que tem uma singularidade, uma riqueza de detalhes, uma qualidade extraordinária. E não são produtos baratos, não, são produtos caríssimos. Começa aí por 2, 3, 4 mil reais cada peça que eles fazem. E vocês acham que tem dificuldade para vender? Eles vendem tudo o que fazem. Por quê? Porque tem uma qualidade, tem um valor cultural, social, ecológico. Ele faz tudo, ele vai desde do tratamento da terra, dos insumos que precisa, passando pela capacitação dos artesãos, passando pela diversificação de produtos. Para mim, talvez, o artesão mais importante da América Latina. Olha que eu conheço artesãos, mas esse aí ganha de todo mundo. Ou pelo menos, na minha opinião. E, por último, mais um. Planeje seu futuro. Eu acho que a gente tem que usar aquela metáfora que um dia a Luiz de Magalhães falou. Para você pensar o futuro, você tem que olhar para o passado. É como se você quisesse mandar uma pedra com estilingue. Quanto mais atrás você puxa a borracha, mais longe você joga essa pedra. E olhar para trás é olhar para nossas origens, para nossa história, para nossa cultura, e delas extrair aquilo que nos faz únicos e singulares. E começar a pensar como é que eu posso jogar isso para o futuro de tal modo que eu seja uma referência, que eu traga algo de novo, que eu possa a cada vez me inspirar naquilo que para muita gente é desconhecido, mas para mim é algo que faz parte da minha essência. Então, eu acho que planejar o futuro não é só imaginar que quanto que eu quero ganhar, onde eu quero estar, o que é que eu vou fazer, mas é simplesmente olhar qual é o bem-estar que eu quero usufruir desse meu trabalho, dessa minha atividade, dessa minha profissão. Eu sempre digo, faça um gráficozinho, onde vocês coloquem nesse gráfico quanto vocês conquistaram com o seu trabalho ano após ano. E se vocês quiserem imaginar qual será o resultado daqui a 5 ou 10 anos, basta prolongar essa linha. Existe um crescimento natural nesse processo. Só que, ao prolongar essa linha, talvez vocês não alcancem aquilo que almejam. E se aquilo que almejam está muito aquém desse prolongamento da linha de acontecimentos e de ações, é preciso repensar suas estratégias. É preciso repensar a forma como vocês estão fazendo as coisas. E, de repente, mudanças incrementais não serão suficientes. Será importante fazer mudanças revolucionárias no seu processo de criação, de produção e de comercialização. E o momento para fazer isso é agora, onde o mundo virou de cabeça para baixo. Então, está na hora da gente pensar o que eu posso oferecer que venha de encontro às minhas aspirações, às minhas necessidades e aquilo que o mercado também quer. É um momento importante. E esse momento passa, basicamente, para essa necessidade de olhar para dentro, de buscar no nosso sentimento de pertencimento, na nossa singularidade cultural, aquilo que nos torna pessoas únicas e diferentes. Carlos Drummond de Andrade disse uma vez que não existem 2 cidades iguais, não existem 2 ruas iguais, não existem 2 casas iguais, e dentro de cada casa não existem 2 pessoas iguais. E nós somos tão diferentes que somos capazes de ser diferentes de nós mesmos 2 horas depois. Então, pensem nisso, que nós vamos ser 2 horas depois. Estou aqui aberto às perguntas, espero ter passado o recado, ainda temos 5 minutos pelo tempo regulamentar,
E falei demais, como sempre, mas me perdoe, porque é um entusiasmo. Falou muito bem, Eduardo. Obrigado, Ana. Os exemplos foram maravilhosos, e quando a gente pensa no seu Expedito Celeiro, que está mais próximo, né, de nós, é incrível, porque o Expedito se reinventou. Ele fazia peças para os vaqueiros. Exatamente. Mas uma vez que esse público estava diminuindo, né, o que fazer? E foi uma reinvenção radical, né? Ele foi se aproxima da área da moda, né? Participou de eventos muito importantes, como a Semana de Moda de São Paulo. Enfim, seu Expedito hoje é uma referência. Mas eu queria fazer uma pergunta com relação aos laboratórios. Fiquei muito curiosa, porque eu não conheço esse sistema que você cita da Colômbia. Essa parceria pública, tem uma instituição pública que organiza esses laboratórios pelos estados? Como é que funciona? Então, na Colômbia tem uma instituição chamada Artesanias de Colômbia, que é um ente estatal vinculado ao Ministério do Desenvolvimento Econômico, que existe há mais de 40 anos. E Artesanias de Colômbia sempre foi uma instituição modelo na América Latina, porque ela sempre teve uma presença muito importante nas comunidades indígenas e nas comunidades artesanais. Ela desenvolveu inúmeras coisas, sistemas de certificação, melhoria de processo, enfim, sempre ajudou muitos artesãos. E na década de 90, a Artesanias de Colômbia percebeu que era preciso fazer uma renovação no artesanato colombiano. Mas havia muita resistência, sobretudo do meio dos antropólogos, que achavam que essa intervenção poderia desvirtuar a essência cultural do artesanato. Então, nós fomos convidados a organizar um workshop na Colômbia. Eu convidei designers de vários países do mundo, da Alemanha, da Itália, da França, da Suíça, dos Estados Unidos, do Brasil, porque eu achava que esse olhar diferenciado, cosmopolita, somado a um olhar local, poderia surgir coisas novas. Ou seja, o designer local faria a necessária aproximação com a cultura, e o designer de fora traria essa visão mais cosmopolita, mais de mercado. E a soma foi extraordinária. Os produtos resultantes dessa experiência foram levados no final do ano numa exposição chamada Expo Artesanias, que se realiza todos os anos no mês de dezembro, e a recepção do público foi grandiosa, o que fez com que a Artesanias de Colômbia então desejasse tornar isso uma ação contínua e não apenas episódica. Com isso, criou-se um laboratório, 3 ou 4 pessoas que ficavam permanentemente ali trabalhando com os artesãos, acompanhando todo o processo de produção, comercialização, criação. E a experiência foi dando tão certo que hoje todo o território colombiano é coberto por esses laboratórios. Se não me engano, são 32 ou 33 laboratórios funcionando. É uma experiência sem precedentes na América Latina e que a gente poderia tentar em alguns lugares, principalmente em lugares onde há uma grande concentração de artesãos, como é o Cariri, no Ceará, como é o sertão pernambucano, ali a região de Caruaru, Alto do Moura, Tracunhaém, são outros espaços onde esses laboratórios poderiam ser um agente de transformação importantíssimo. Precisamos disso. E o observatório seria mais centralizado, é isso? Não, o observatório é, na verdade, um espaço virtual. É uma plataforma onde você vai receber informações para poder, a partir delas, fazer análise de tendências, de necessidades e apoiar os processos de tomada de decisão. Porque hoje em dia informação é tudo. E nós trabalhamos no Brasil, no artesanato, com eu acho. Todo mundo acha alguma coisa, mas ninguém tem certeza de nada. Porque a informação inexiste. E quando fazem uma pesquisa, a pesquisa acaba trazendo um resultado duvidoso, como foi o caso da pesquisa que o Banco do Nordeste fez sobre o artesanato nordestino, onde identificaram 2,5 milhões de artesãos. Haja artesão, viu? Ele deve estar se trombando na rua de tanto artesão que tem. Ou seja, é uma informação realmente que não dá para confiar. Sim. Bom, para encerrar, eu queria chamar a atenção para o aspecto do meio ambiente, o selo verde, muito importante na atualidade, né? Uma vez que a gente está vivendo
crise climática, então não tem dentro e fora de casa. O mundo é um só. A gente tem que saber usar os recursos e tem uma hora que tem um limite, né? Não dá para achar que você pode explorar de infinito, não dá. Bom, maravilha. Obrigado, Ana. Agradeço muito, agradeço ao Sebrae e boa tarde a todos. Muito obrigado. Até a próxima. E se precisando, contem com a gente. Obrigada.